Graça e paz, meus irmãos. É um prazer muito grande estar com você nessa noite, mais uma vez reunidos para louvar o Senhor. É muito bom, obrigado por abrir a sua casa para me receber, juntamente com a sua família, para podermos juntos estar nesse momento louvando e adorando ao Senhor em mais um culto de louvor a Deus. Dessa vez o culto de Páscoa, um culto que eu gosto muito, um culto muito feliz, porque ele nos remete àquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Ele nos traz a ideia daquilo, tudo a amplitude do cristianismo, tudo que o Senhor fez por nós. Então nós estamos hoje felizes por isso, né? Então nós vamos dar início a esse culto. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor em oração nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade que temos de louvar o teu nome, ó Deus. Nós te agradecemos por esses recursos que o Senhor nos dá no momento da tecnologia e podemos entrar nos lares dos teus filhos, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos ama e nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, ó Deus. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa noite, ó Deus. Que o Senhor esteja falando através dos cânticos, da leitura da tua palavra, Senhor, e agindo em cada um de nós conforme o teu querer, ó Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então agora eu quero convidar a você a cantar comigo o cântico Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória que o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu quero convidá-lo nesse momento, então, a abrir comigo a sua Bíblia no capítulo 53 de Isaías. Nós vamos fazer a nossa leitura devocional em Isaías, capítulo 53. Abra comigo a sua Bíblia, junte a sua família. Vamos fazer este momento juntos para adorar ao Senhor também com a leitura da sua palavra. Muito bem. Então, Isaías capítulo 53, ele diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura.
Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Um texto maravilhoso, escrito há mais de 500 anos antes de Cristo, falando do sofrimento e da morte de Cristo em nosso lugar. Que texto maravilhoso que nós temos hoje para meditar e pensar naquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Hoje nós estamos fazendo o nosso primeiro culto pela internet. Então é importante que você avalie. Eu preciso saber como está chegando na sua casa, como você está vendo. Me ajude com as suas opiniões, com as suas sugestões, para que a gente possa cada vez mais melhorar esse trabalho. Também quero agradecer a Carla, a irmã Carla, que tem ajudado a gente, fez todo esse trabalho, montou todo esse trabalho, toda essa estrutura para que a gente pudesse estar aqui junto. Então, me dê a sua resposta, me dê um sinal para a gente saber se estamos no caminho certo, tá bem? Eu quero também dizer a vocês que na quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração. Nosso culto de oração ele seguirá o formato que nós vínhamos trabalhando antes, o formato pelo WhatsApp. Então os irmãos podem encaminhar durante todo o dia na quarta-feira os seus pedidos de oração. E às 7h30, por volta de 7h30, 15 para as 8, estaremos fechando esse momento dos pedidos e nós encaminharemos então a programação e o áudio como tem sido nos últimos dias, ok? E também quero dizer a você que a nossa igreja está aberta todos os dias, nós estamos servindo a nossa comunidade todos os dias. Nessa semana, a partir de terça-feira, de terça a sábado, nós estaremos no período da manhã, das 9h30 ao 12h30, ali com as portas abertas, servindo a comunidade, que às vezes precisa de uma palavra, e aos irmãos também que queiram conversar com o pastor, queiram ouvir alguma coisa, ou queiram trazer também os seus dízimos e ofertas, poderão fazê-lo ali, levando até a igreja também. Então eu quero deixar isso aí registrado para os irmãos. Se os irmãos também precisarem de um atendimento pastoral, podem entrar em contato pelo Zap ou pelo meu telefone particular e nós estaremos agendando um horário melhor para você, tá bom? Bem, meus irmãos, é importante também nesse momento, nós separarmos um momento agora para nós estarmos intercedendo pela nossa nação, pelas nossas famílias, pelo nosso lar, pela nossa igreja também, pelo nosso país, por tantas famílias enlutadas, por aqueles países que não têm os mesmos recursos e que
terão uma grande dificuldade, com certeza, ali. Vamos nos unir agora em oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos onde você está. Junte o pessoal aí da sua casa. Se vocês quiserem dar as mãos também, podem fazê-lo. Vamos clamar ao Senhor a bênção dele sobre as nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento de culto, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o dono da história, o dono de todas as situações. Nós te louvamos porque nós podemos confiar e saber que nada o surpreende, porque as coisas acontecem e irão acontecer até o momento em que o Senhor quiser, ó Deus. Então nós queremos pedir agora que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, esteja abençoando os Teus filhos, Senhor Deus, esteja abençoando cada um de nós, ó Pai, as nossas casas, as nossas famílias, as pessoas que nós amamos, as que estão próximos de nós, ó Deus. O Senhor vem estar nos livrando de todo mal, ó Deus, nos dando proteção, nos dando segurança, nos dando saúde, ó Deus. Abençoe aqueles que têm que se deslocar aos seus trabalhos, muitas vezes pegando conduções cheias, talvez em locais onde não são respeitadas as condições de saneamento, ó Deus, as condições ali propostas, ó Pai, que o Senhor esteja guardando, Senhor Deus, enviando o seu anjo para proteger a cada um dos teus filhos, meu Pai. Quero pedir também a tua bênção para essa nação, Senhor, aqueles que estão à frente, que estão conduzindo tudo, Senhor Deus, que haja sabedoria, Senhor Deus, que haja sabedoria vinda de ti, Senhor Deus, para que esses homens, ó Pai, possam fazer as coisas corretas, ó Deus. Abençoa também, ó Deus, aqueles países, ó Pai, que não têm os recursos, ó Deus, aqueles países da África, aqueles países da América do Sul, Senhor Deus, países agora, Senhor, que não têm condições, a Venezuela, países africanos e outros países, ó Deus, que ali, Senhor Deus, não haja uma situação de perda total das vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus. Esteja abençoando também aqueles que trabalham nos hospitais, aqueles que estão na linha de frente, Senhor Deus, sem um medicamento para protegê-los. Que o Senhor esteja ali protegendo e guardando eles, Senhor Deus. Bem como os teus filhos que estão em outros países, ó Pai, aqueles missionários que estão ali, Senhor Deus, como estrangeiros em muitas terras, Senhor Deus, alguns deles até de uma forma clandestina ali, para poder levar a Tua palavra, e ficam vulneráveis, Senhor Deus, a tudo isso, Senhor. Que o Senhor esteja também acampado ao lado deles, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortalece a nossa fé, ó Pai, dando-nos, ó Deus, o remédio da fé, Senhor Deus, para que nós possamos suportar toda e qualquer situação, ó Pai, e que toda essa pandemia, que toda essa situação cesse de uma vez por todas, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, e ouve o clamor do Teu povo nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, salvo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará,
Muito bem, nós já cantamos, já louvamos ao Senhor, já fizemos a nossa leitura devocional e agora é um momento importante em que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós já temos ouvido já a palavra de Deus, já temos ouvido o que o Senhor tem dito a cada um de nós, mas é o momento de nós pararmos agora para nós ouvirmos o que o Senhor tem para nós nessa noite. Então eu peço a você que esteja em atitude de oração, pedindo ao Senhor que fale ao seu coração, que fale com você nesse momento. Eu quero compartilhar hoje com você o texto de Lucas capítulo 24. Então abra comigo a sua Bíblia, se você tiver ela fácil aí, abra comigo a sua Bíblia no capítulo 24 de Lucas. Nós iremos fazer essa leitura dos versos 13 ao verso 35. O título da nossa mensagem de hoje é Na Estrada com o Senhor. Na Estrada com o Senhor. Então abra comigo a sua Bíblia e assim diz a palavra de Deus, Lucas 24, de 13 a 35. Eu leio assim na palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que convosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam-se reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela leitura da tua palavra. Te agradecemos por esses momentos, Senhor, e agora tem liberdade para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, nós estamos hoje comemorando o dia da Páscoa. O dia da Páscoa é um dia muito importante, é um dia maravilhoso, é um dia que cristãos do mundo inteiro celebram esse dia, celebram essa ocasião, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o sentido da Páscoa? Qual é o significado da Páscoa? Você sabe qual é o verdadeiro sentido da Páscoa?
Hoje em dia se fala sobre tantos tipos de Páscoa. Uma pesquisa que eu fiz, eu descobri que algumas pessoas têm colocado a Páscoa como a data do renascimento de Jesus, uma palavra até meio estranha para nós, renascimento. Outros dizem que a Páscoa é apenas uma lenda, sem sentido algum, uma história bonita, uma história que inspira talvez algum conhecimento técnico, uma história que traz algumas lições e apenas isso. Outros dizem que é uma festa judaica e que nada tem a ver com o cristianismo. Mas eu pergunto para você, o que para você, o que é a Páscoa? Qual é o sentido da Páscoa? A Páscoa não tem nada a ver com coelho, a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, a Bíblia não fala de coelho, não apresenta nenhum coelho, pelo contrário, a Bíblia fala de um cordeiro, o início da Páscoa, então, se dá quando o povo hebreu estava lá no Egito, escravizado há 430 anos, e naquela noite que antecedeu a saída do Egito, então, o Senhor mandou que o povo passasse em suas portas o sangue do cordeiro, representando ali que eles pertenciam ao Senhor. Quando o anjo da morte passasse visitando todo aquele lugar, as portas que estivessem marcadas com esse sangue, o anjo passaria por cima daquelas casas e não atingiria os moradores daquela casa. Então daí o nome da Páscoa, o nome Pessá, em hebraico, que quer dizer passar por cima. Então, a Páscoa é uma festa em que se comemora o passar por cima, quando o anjo da morte passou por cima das casas e o mal não lhes atingiu. Hoje, nós temos a Páscoa representada por Cristo. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Com Cristo, nós estamos livres. Com o sacrifício de Cristo, nós somos livres da morte, livres da condenação eterna. E esse é o motivo de nós comemorarmos, então, a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa, a Páscoa de Jesus. Mas os discípulos também, naqueles dias, não entenderam muito bem o sentido da Páscoa, não entenderam o porquê Jesus estava com eles, e naquele momento, eles ainda estavam impactados pela morte de Jesus. A morte de Jesus causou um impacto muito grande em todos os seus seguidores. As fortes cenas da crucificação ainda estavam presentes na memória de todos eles, de sorte que a tristeza e a depressão tomou conta de muitos. Muitas dúvidas estavam na mente. Muitas perguntas estavam sem respostas. Muitas perguntas precisavam ainda ser respondidas. Mas enfim, ali estavam eles tomados pela tristeza, então já era hora de retomar a vida. Era hora de voltar à velha rotina, e assim aqueles 2 discípulos voltavam para casa. A casa deles ficava a cerca de 11 quilômetros distantes de Jerusalém. E esses 2 discípulos então resolveram voltar à velha rotina, voltaram à velha vida. E esses discípulos, eles faziam parte do grupo dos 70, o grupo dos 70 discípulos que seguiam Jesus. Lucas vai identificar um deles como Cleopas. Uma tradição muito antiga, ela conta que ele era irmão de Maria, e o outro homem, possivelmente o seu filho. Para eles, como para muitos, o sonho do Messias libertador havia acabado. O sonho do Messias que libertaria Israel da opressão e faria de Israel uma grande nação havia terminado por aí, e em troca desse sonho houve então a frustração. A frustração tem o poder de ofuscar a nossa visão. Muitas vezes as pessoas se tornam frustradas, ficam frustradas por alguma coisa e perdem essa visão. E de acordo com o texto lido, Jesus caminhou ao lado desses 2 discípulos, mas eles não o reconheceram. Frequentemente, o Senhor está perto de nós, mas nem sempre o reconhecemos. Frequentemente, Ele está caminhando ao nosso lado, mas nem sempre nós o reconhecemos. E isso aconteceu com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Mas por que eles não o reconheceram? Porque eles não reconheceram ao Senhor. Porque os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. É o que diz o verso 16, que afirma que os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer o Mestre.
Existem muitos fatores que nos impedem de reconhecer Jesus. E o texto enumera alguns desses fatores. Em primeiro lugar, nós não reconhecemos Jesus por causa das nossas preocupações. E ele mesmo vai perguntar isso no verso 17. O que vos preocupa? O que vos preocupa? Que é isso que vos preocupa? As preocupações nos sufocam. As preocupações bloqueiam a nossa capacidade de enxergar além. E o texto afirma que aqueles homens, eles iam caminhando, mas eles iam conversando sobre todas as coisas que aconteceram. Acredito que eles falavam sobre o julgamento, acredito que eles falavam sobre a morte de Jesus, sobre a forma cruel como ele foi preso, sobre a forma cruel como ele foi julgado, sobre o peso da cruz, sobre a atitude das pessoas na caminhada dele até o Calvário. Enfim, falavam sobre tantas coisas, perguntavam com certeza por que ele ficou mudo, por que ele não reagiu, por que não veio um exército de anjos para livrá-lo naquele momento. Enfim, muitas perguntas haviam na cabeça daqueles homens e agora existia um grande vazio dentro de si. E eles indagavam sobre como seriam as coisas daqui por diante. Além de preocupados, aqueles homens estavam ansiosos, e como na maioria das vezes, as preocupações nos levam a um estado de ansiedade proveniente da incerteza com o amanhã. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão incertas. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão ansiosas. Vivemos num tempo em que a ansiedade tem tomado conta de todos nós. E a ansiedade é algo natural ao ser humano. Ela é a tentativa do homem de saber o futuro, de controlá-lo, é o desejo de ter tudo sob o seu controle. Provérbios 12, 25, ele afirma que a ansiedade abate o coração do homem. E isso acontece porque a ansiedade nos mostra o quanto nós somos impotentes. Ela abate o coração do homem porque justamente ela vai de encontro à nossa impotência diante do futuro e diante do incerto. O quanto somos limitados diante das nossas situações. É isso que a ansiedade faz. Ela apenas mostra o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos impotentes diante das situações. Talvez alguém esteja assim, sufocado pelas situações, abatido pela ansiedade, pelas tensões do momento, pelas tensões do dia a dia, pelas preocupações, e por causa disso não consegue reconhecer que o Senhor está caminhando ao seu lado. Nós podemos nos alegrar porque o Senhor caminha ao nosso lado. E se esse é o seu problema, 1 Pedro 5,7 aponta a solução. Ele afirma que nós devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Olha que promessa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Deus tem cuidado de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de todos nós. Mas quantas vezes nós nos esquecemos disso? Quantas vezes nós nos deixamos vencer? Quantas vezes nós nos deixamos vencer pelas preocupações e pelas ansiedades? Então aqui nós já podemos aprender que nós precisamos deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Nós devemos aprender que nós precisamos deixar Deus agir a maneira dele em cada circunstância, em cada situação diante das nossas vidas. Mas uma outra coisa que nos impede de reconhecer a Jesus são as nossas tristezas. Veja também o verso 17, que diz, quando Jesus faz a pergunta para eles, a primeira pergunta para eles param. Quando Jesus pergunta o que os preocupavam, eles param entristecidos. E aí nós temos uma outra coisa que nós precisamos aprender, que a tristeza muitas vezes nos faz parar. A tristeza nos paralisa. O texto diz que eles pararam e o motivo foi a tristeza. Eles pararam por causa da tristeza. Muita gente para por causa da tristeza. Muita gente está parado agora por causa dela. Muita gente está parado por causa dessa tristeza que, aliada à ansiedade e outras coisas, tem o paralisado. Quantas pessoas que abandonaram tudo e que se entregaram à sorte por causa de uma grande tristeza?
Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que desistiram da vida? Quantos desistiram dela? Quantos desistiram dos sonhos por causa de uma tristeza, por causa de uma decepção? Muitas vezes, tristes com uma situação, tristes com a pessoa, tristes consigo mesmos. E há pessoas que se entristecem com tudo. E ficar triste também não é errado. Errado é cultivar a tristeza e fazer dela sua companhia diária. A pessoa deprimida não consegue avançar. Ela não consegue raciocinar direito e também tem dificuldade em reconhecer o Mestre. Muitas vezes, essas coisas nos atacam. Parecem nos cercar e parecem nos sufocar. E quando nós deixamos nos dominar por ela, nos tornamos incapazes de reconhecer que Jesus está ao nosso lado. Pode ser também que alguém esteja assim, como aqueles homens, sem alegria, sem esperança. Eles só viam na sua frente a insegurança. Eles só viam na sua frente a incerteza. Eles só viam na sua frente o pessimismo e o medo. Se a tristeza tem caminhado ao seu lado, se ela está morando com você, já é hora de dar um basta nisso. Já é hora de dar um basta nisso. Observe. Quem também está andando, ou quem também quer andar ao seu lado. E se alegre, pois a alegria no Senhor é a nossa força. Eu vou dizer novamente que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. Então nós precisamos acreditar nisso. E ainda nós temos aqui uma terceira lição, um terceiro motivo que nos leva a não reconhecermos a Jesus. Nós não reconhecemos que Jesus caminha ao nosso lado por causa da nossa incredulidade. Verso 21 vai dizer: esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas, veja que aqueles homens não reconheceram Jesus porque não creram. Mesmo tendo o relato das mulheres, mesmo tendo o relato dos anjos, mesmo tendo o relato daqueles que foram ao sepulcro vazio, eles ainda eram incapazes de crer. Algumas pessoas agem assim. Não reconhecem a Jesus porque não creem de verdade. E têm receio de ter experiências com Ele. Racionalizam demais as coisas e criam barreiras entre si e Deus. Esperam que Deus haja à sua maneira. E se as coisas não acontecerem do seu jeito, então logo duvidam, logo questionam. Nós traçamos todo o projeto. Fazemos os planos, começamos a fazer tudo primeiro para depois falar com Deus. Muitas vezes, quando as coisas não estão dando certo, muitas vezes deixamos para falar com Deus quando as coisas não estão indo bem, ou talvez até como um desencargo de consciência, ou até mesmo como um ritual. Não deveria ser o contrário, eu pergunto? Queremos fazer como aquele piloto que decidiu pousar o avião sem pedir autorização da torre. E você deve estar imaginando qual foi o resultado do avião que foi pousado sem autorização da torre, não é? Quando nós agimos dessa maneira, nós fazemos de Deus um ídolo. Nós fazemos de Deus, do grande Deus, um Deus com D minúsculo, um Dzinho, que não serve, um Deus que não serve para nada, já que nós somos quem decidimos tudo, já que somos nós quem tomamos as rédeas da situação. Nessa semana eu conversei com alguém que me disse que nós não precisamos orar. Nós não precisamos orar porque Deus sabe de tudo. Imagina, diante de toda essa situação que o mundo vive, se a igreja parasse de orar. Imagina se diante de todas essas aflições e de todos os momentos em que nós passamos, se nós simplesmente parássemos de orar. De fato, meu irmão, Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Deus tudo vê. Mas Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter esse relacionamento. Ele quer ouvir as minhas e as suas orações e quer responder a cada um de nós conforme a sua soberana vontade. Porque Ele quer se relacionar com o homem. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Ele e Ele quer participar da nossa vida. E isso faz de Deus um ser especial que cuida do homem de uma forma especial. Não fomos criados e jogados de qualquer jeito num universo onde tudo caminha mecanicamente. Mas muitos fecham a porta, leem histórias da Bíblia, ouvem os testemunhos na igreja, veem os milagres que são feitos nas vidas dos outros, mas não acreditam que Jesus pode fazer maravilhas na sua vida.
Agem como aqueles discípulos que ouviram os relatos do túmulo vazio, mas não creram. Deus quer fazer grandes maravilhas na tua vida. Deus quer fazer grandes maravilhas na tua casa. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, tenha certeza, Deus tem grandes coisas, grandes maravilhas para fazer na sua casa, na sua família, na sua vida. E aqueles que agem como aqueles homens que caminhavam com Jesus, que estavam falando com ele, mas pensavam que ele era um estranho, um peregrino, faziam isso porque realmente não criam no Senhor Jesus e não podiam ver as maravilhas. Então não haja como aqueles homens, mas creia no Senhor Jesus para que você possa ver aquilo que Ele tem preparado para você. E eu volto a perguntar, quem é Jesus para você? Um estranho ou alguém da sua intimidade? Para você, Jesus tem sido alguém para conversar na rua, ou é aquela pessoa que você leva para dentro da sua casa, que você leva para dentro da sala secreta do seu coração? Como tem sido esse relacionamento? Mas os discípulos, eles não o reconheceram no primeiro momento, mas no segundo momento, conforme o versículo 30 e 31 diz, eles o reconheceram. Se nós não reconhecemos Jesus por causa das preocupações, da ansiedade e da tristeza, se não reconhecemos por causa da nossa própria incredulidade e porque queremos resolver as coisas na nossa própria capacidade, Ele nos ajuda a reconhecer. Nós também podemos reconhecer Jesus porque Ele nos ajuda a reconhecê-lo. Então os discípulos o reconheceram à mesa. Veja que interessante, Jesus só fez com que eles o reconhecessem quando estivessem à mesa. Foi na hora da comunhão. E este é o grande ensinamento do texto. Só reconhece Jesus aquele que tem comunhão com Ele. Somente aquele que reconhece Jesus e que tem a comunhão com Ele é que pode realmente ter um relacionamento. Aquele que reconhece Jesus tem a sua vida transformada. Os corações daqueles homens ardiam. Quando foi que seu coração ardeu pela última vez? Quando foi que o seu coração ardeu pela última vez? Quando o nosso coração arde, nós temos o desejo da presença do Mestre. Quando ele arde, nós esquecemos das coisas do mundo e damos valor às coisas espirituais. Quando o nosso coração arde, nós passamos a amar mais a Deus e ao próximo. Quando o nosso coração arde, nós temos pressa em fazer a obra de Deus. Quando o nosso coração arde, nós temos pressa em transmitir a boa nova. Imediatamente aqueles homens se levantaram e voltaram para Jerusalém. Veja a atitude deles, imediatamente quando reconheceram ao Senhor, eles se levantaram. Eles iriam percorrer agora mais 11 quilômetros, dessa vez de volta, e a pé para contar a boa nova. Eles não pensaram em descansar, eles não pensaram que já era noite, eles simplesmente se levantaram e quiseram voltar correndo para contar as novas aos outros. Quem tem um coração em chamas quer contar a todos que Jesus está vivo. E quando o nosso coração arde, nós não tememos a noite com os seus perigos. Eles não esperaram amanhecer. Decidiram enfrentar todos os perigos daquela caminhada à noite. Não ficaram com medo dos animais ferozes que podiam atacá-los, não se preocuparam com bandidos que poderiam encontrar no caminho e com nenhum outro perigo da estrada. Eles tinham consciência da sua missão e queriam cumprir a sua missão. Quando nós reconhecemos que Jesus está ao nosso lado, nós temos consciência dessa missão e por isso não tememos nada. Não tememos a longa caminhada na noite. Nós não tememos os poderes das trevas. Nós não tememos os poderes dos homens. Nós não tememos as adversidades da vida. Quando o nosso coração arde, nós recebemos as recompensas. E quando eles finalmente chegaram no local onde os discípulos estavam, quando eles se juntaram aos outros discípulos, aqueles homens foram recompensados, porque experimentaram uma nova manifestação de Cristo. Aqueles homens, aqueles que reconhecem a Cristo e que têm os seus corações em chamas, têm a oportunidade de experimentar da presença de Cristo no seu caminhar e no seu dia a dia. Eu quero concluir então a minha palavra perguntando, afinal, o
que é a Páscoa para você, o que ela representa para você. A Páscoa traz a mensagem da morte, traz a mensagem da ressurreição de Cristo, a mensagem da alegria, a mensagem da esperança, a mensagem da certeza de que Cristo morreu pelos nossos pecados e venceu a morte para nos dar a vida eterna. A morte e a ressurreição de Cristo foi o grande encontro de Deus com o homem que estava solitário, sem Jesus, sem Deus, numa estrada sem volta, numa estrada triste e escura. Que nós possamos então pensar em tudo isso, que Cristo nos dá esperança e a certeza de que Jesus está vivo e que voltará para nos buscar e que não nos deixou sozinho, pois Ele caminha ao nosso lado todos os dias. Que nós possamos reconhecer a Jesus a cada instante ao nosso lado. Que nós possamos viver uma comunhão com Ele, uma comunhão perfeita com Ele e para o seu louvor. Que Deus o abençoe, que você tenha uma boa semana com a sua família e que Deus abençoe você. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor Jesus está vivo. Nós te agradecemos porque aquela tumba não foi suficiente para retê-lo. Nós te agradecemos porque o Senhor vem ao nosso encontro, porque o Senhor vem ao encontro dos desesperados, porque o Senhor vem ao encontro dos aflitos, porque o Senhor vem ao encontro dos necessitados, Senhor. Nós te agradecemos porque nós podemos estar felizes e confiantes porque nós não caminhamos sozinhos, porque o Senhor está caminhando ao nosso lado. Senhor, dá-nos visão para que nós possamos compreender essa caminhada Tua ao nosso lado e que possamos então ser mais felizes por reconhecê-lo ao nosso lado, ó Deus. O Senhor abençoa, Pai, a cada um agora nesse momento, aonde a nossa voz está chegando, aonde a nossa imagem está chegando, que o Senhor esteja chegando, que o Senhor esteja presente nesse lar, nesse momento também, dando as Tuas bênçãos a cada um que nos assiste nesse momento. Nós te agradecemos por tudo e clamamos ao Senhor que fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar.
Então nós estamos chegando ao final de mais um culto de celebração ao Senhor. Que você tenha uma boa semana na presença de Deus, que você fique tranquilo em relação a todas as situações que têm ocorrido. Tenha certeza que se essa semana for de lutas, também será uma semana de vitórias, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos pelos momentos de culto aqui passado, Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, com todo o povo da IBMS, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado aí na sua casa.